Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudo 420, volume 420, 15 de outubro de 1900. Luta entre o confessor e Jesus pela crucificação de Luísa. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, o bendito Jesus fez-me ouvir a sua voz que dizia: Minha filha, esta manhã sinto toda a necessidade de ser confortado. Toma um pouco as minhas penas sobre ti e deixa-me repousar no teu coração. E eu, sim, meu bem, torna-me partícipe das tuas dores, e enquanto eu sofro em teu lugar, terás todo o tempo para te poder restaurar e para teres um doce repouso. Eu só te peço que esperes mais um pouco até que eu fique sozinha, porque me parece que ainda está o confessor para que ninguém me veja sofrer. E ele, que importa que esteja presente, o padre, não seria melhor que, em vez de ter alguém que me alivie, tenha dois? Você sofrendo e ele concordando comigo, com a minha mesma intenção? Enquanto isso, viu o confessor que colocava a intenção da crucificação. Então, olha só como que é importante você observar alguns detalhes do que Jesus fala para Luísa e você vai entendendo como que Jesus pensa, né? Ele quer que a pessoa concorde com ele, né? Concordando comigo, tá vendo? É importante que ele tenha a pessoa concordando com ele naquilo que ele está fazendo, tá vendo? Vocês prestem atenção, nessas coisas a gente vai percebendo o livro do céu depois. Em outros trechos você vai entendendo o que quer que Jesus está falando. É uma inteligência que Jesus desperta na gente, né? Para a gente poder entender a linguagem do livro do céu, né? Então, por alguns elementos que ele apresenta, você consegue entender outras coisas dele, né? É muito interessante. Então, ele falando isso, que alguém que ele goste, que uma pessoa concorde com ele. Então, isso é importante. Aí lá em outros trechos, você vai perceber que é isso que ele quer da criatura, que a criatura concorde com ele. Né? Enquanto isso, viu o confessor que colocava a intenção da crucificação. E de imediato o Senhor, sem o mínimo atraso, me participou as penas da cruz. Depois de ter estado um pouco nesses sofrimentos, o confessor chamou-me à obediência, Jesus retirou-se, e eu tratava de submeter-me a quem me ordenava. Todas essas coisas que fala da Luísa, do que ela faz, tem a ver também com a nossa vida. A gente vai entendendo que na nossa vida a gente também se submete, né, a certas coisas, né, do estado que ela tem estados, né, um ofício e a gente também tem. Então a gente vai percebendo que no mesmo contexto de um ofício, o que ela faz, nós também somos somos chamados a fazer no nosso ofício. Assim você liga o livro do céu com a sua vida. Você consegue fazer uma conexão entre o livro do céu e a sua vida do dia a dia, entendeu? E eu tratava de me submeter a quem me ordenava. Então, às vezes, um chefe que está te dando uma ordem né, você tem que se submeter, Deus quer a sua disposição. Se você não tem disposição a atender, né, uma ordem que o seu chefe dá, às vezes Jesus não quer que você obedeça claramente, não assim, faça aquele serviço, mas ele quer a sua intenção em fazer. Então, uma pessoa chega e pede para você fazer um serviço, e você pensa, nossa, é um serviço muito difícil, mas eu não vou falar nada, porque, né, eu tenho que obedecer, eu estou na divina vontade me trouxe isso aí, eu tenho que aceitar. Então, você entende que tem que obedecer. Mas Jesus pode, talvez, fazer aquela pessoa depois mudar de ideia, percebendo que você não vai dar conta do serviço e tira você dali e põe outro para fazer. Então, isso acontece na divina vontade, mas Jesus queria a sua intenção. Queria, pelo menos, que você tivesse a intenção de fazer. Isso é muito importante na divina vontade, né? E isso abre as portas para que a divina vontade não castigue você, né? E evita que castigue você por você não ter dito não, né, com a sua vontade humana. Quando, em um instante, de novo veio o meu doce Jesus, que me queria submeter pela segunda vez às penas da crucificação, e o Pai e o Padre não queria,
Eu, quando me uniformizava com Jesus, isto é, a sofrer, ele vinha. Quando o confessor via que eu começava a sofrer, com a obediência parava o sofrimento e Jesus se retirava. Eu sofria uma pena muito grande ao vê-lo ir embora, mas fazia quanto mais por obedecer, e às vezes, como via presente o confessor, deixava-os fazer a eles, esperando a ver quem vencia, a obediência ou nosso Senhor. Parecia-me ver lutar a obediência e Jesus, ambos potentes, capazes de poder enfrentar uma luta. Né? Isso eu não sei se a gente vai ver, né? Talvez a gente veja entre o marido e Jesus alguma situação assim de ciúme do marido, né? E Jesus pedindo coisas para você obedecendo Jesus. Mas aí Jesus uma hora fala, não, mas não desagrada o seu marido. Então, aí às vezes pode ser que tenha ali uma situação. Depois de terem lutado, no momento de ver quem vencia, veio a rainha mãe, que se aproximando do padre lhe disse, meu filho, esta manhã, em que ele mesmo quer que sofra, deixe-o fazer, de outra maneira não serão livrados nem sequer em parte dos castigos. Então a Nossa Senhora falou com o padre, né? Naquele momento o padre cessou, como se tivesse distraído em sustentar a luta. E Jesus vencedor me sujeitou de novo às dores, mas com tal veemência e acerbas dores que eu mesma não sei como fiquei viva. Quando pensava que ia morrer, a obediência chamou-me novamente e encontrei-me em mim mesma. Reconfortado, bendito Jesus, mas não contente ainda, regressando, queria repetir pela terceira vez a crucificação, mas a obediência, armando-se de força desta vez, se fez vencedora, perdendo o meu amado Jesus. Então, dessa terceira vez, ela não pôde ser crucificada, que o padre realmente não deixou, porque o padre ficou com medo dela morrer, né? Com tudo isso, de vez em quando tentava. Quem sabe, talvez pudesse vencer novamente ele, tanto que não me dava calma. E devia dizer, mas meu senhor, fica um pouco quieto e deixa-me em paz. Não vês que a obediência se pôs em armas e não quer ceder? Por isso, tenha paciência. E se quiser repetir a terceira vez, prometa-me que me fará morrer. Aí Jesus, sim, venha. Eu disse ao padre, e também nisto a obediência se tornou inexorável, né? Apesar de que o meu doce bem me chamava dizendo, vem, Luísa. Eu dizia que me chamava, mas me respondia com um não determinante. Nossa Senhora, coitada Luísa, o padre falou, você não vai morrer de jeito nenhum, eu que mando aqui. Nossa Senhora, que obediência é essa que quer fazer em tudo, e sobretudo de senhora, quer se meter em coisas que a ela não lhe pertence, que é o morrer? E além disso, bonita coisa, expõe uma pobre infeliz aos perigos de morrer, faz-lhe tocar com a mão o porto da felicidade eterna, e então, para mostrar que em tudo sabe fazer de senhora, pela força que possui, a detém, e a faz permanecer na mísera prisão do corpo. Coitada Luísa, né? E se lhe perguntarem por que tudo isso, primeiro não te responde, e depois em sua muda linguagem te diz por quê? Por quê? Porque sou senhora e tenho império sobre tudo, porque eu mando aqui. Parece que sim, quer estar em paz com esta bendita senhora. Se quer estar em paz com essa bendita senhora, obediência, se necessita uma paciência de santo. E não só, mas a mesma do próprio Senhor. De outra maneira, se está em contínuas fricções, porque se trata de que quer tocar extremos. Então, vendo que não podia vencer em nada, o bendito Senhor se acalmou diante da obediência e me deixou em paz. Me amenizou as penas que eu sofri e me disse, minha querida, nas dores que sofriste, quis fazer-te sentir o furor da minha justiça ao derramá-la um pouco sobre ti. Se você pudesse ver com clareza o ponto onde os homens a fizeram chegar, e como o furor da minha justiça se armou contra eles, você tremeria dos pés à cabeça. Nossa. E não faria outra coisa que me pedir que chovessem sobre você as penas. Então parecia que me sustentava nos meus sofrimentos, e para me animar dizia, eu sinto-me melhor, e você? Eu respondi, Senhor, quem pode dizer o que eu sinto? Me parece como se tivesse sido triturada dentro de uma máquina. Sinto tal aniquilamento de forças que se tu não me infundes vigor, não posso recuperar-me. E ele, amada minha, é necessário que ao menos de vez em quando você sintas com intensidade as penas. Primeiro por ti, porque por quanto bom seja um ferro, se deixa largamente sem o pôr no fogo, sempre adquire algo de ferrugem. Segundo por mim, que se por longo tempo não me derramava sobre ti, minha ira se acendia em tal modo que não teria nenhuma consideração, nem livraria ninguém. E se não pusesse sobre ti minhas penas, como poderia manter-te a palavra de perdoar em parte ao mundo dos castigos? Depois disso, o confessor veio chamar-me à obediência. E assim eu voltei em mim mesma. Então é necessário, ele falou que é necessário que de vez em quando você sinta a grande intensidade das penas. Primeiro por ti,
Porque por quanto bom seja um ferro, se deixa largamente sem o pôr no fogo, sempre adquire algo de ferrugem, né? O ferro, porque ela é ferro e põe no fogo, né? Para poder se esquentar, para se santificar mais, se purificar mais, né? Tirar a ferrugem. Segundo, por mim, que se por longo tempo não me derramava sobre ti, minha ira se acendia em tal modo que não teria nenhuma consideração e nem livraria ninguém dos castigos, né? Se não pusesse sobre ti minhas penas, como poderia manter-te a palavra e de perdoar em parte o mundo dos castigos? Então, para poder manter, né, toda essa realidade da Luísa sendo purificada e de ele poder também ser amenizado ali, aplacado na sua justiça divina. Amém? Então é isso. Amanhã a gente vai entendendo mais aí o conteúdo. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 4, estudo 11. Luta entre o confessor e Jesus pela crucificação de Luísa. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, o bendito Jesus fez-me ouvir sua voz que dizia: Minha filha, esta manhã sinto toda a necessidade de ser confortado. Toma um pouco as minhas penas sobre ti e deixa-me repousar no teu coração. E eu, sim, meu bem, torna-me partícipe de suas dores, das tuas dores, e enquanto eu sofro em teu lugar, terás todo o tempo para te poder restaurar e para teres um doce repouso. Só te peço que esperes mais um pouco, até que eu fique sozinha, porque me parece que ainda está o confessor, para que ninguém me veja sofrer. E ele, que importa que esteja presente o pai, o padre, não seria melhor que em vez de ter alguém que me alivie, tenha dois, você sofrendo e ele concordando comigo, com minha mesma intenção? Enquanto isso, vi o confessor que colocava a intenção da crucificação, e de imediato o Senhor, sem o mínimo atraso, me participou as penas da cruz. Depois de ter estado um pouco nesses sofrimentos, o confessor chamou-me à obediência. Jesus retirou-se, e eu tratava de submeter-me a quem me ordenava. Quando em um instante de novo veio o meu doce Jesus que me queria submeter pela segunda vez às penas da crucifixão, e o padre não queria. E eu, quando me uniformizava com Jesus, isto é, a sofrer, ele vinha. Quando o confessor via que começava a sofrer, com a obediência parava o sofrimento e Jesus se retirava. Eu sofri uma pena grande ao vê-lo se retirar, mas fazia quanto mais por obedecer. E às vezes, como via presente o confessor, deixava-os fazer a eles, esperando a ver quem vencia, a obediência ou nosso Senhor. Parecia-me ver lutar a obediência e Jesus, ambos potentes, capazes de poder enfrentar uma luta. Depois de terem lutado, no momento de ver quem vencia, veio a rainha mãe, que se aproximando do padre lhe disse: Meu filho, esta manhã, em que ele mesmo quer que sofra, deixe-o fazer. De outra maneira não serão livrados, nem sequer em parte dos castigos. Naquele momento o padre cessou, como se estivesse distraído em sustentar a luta. E Jesus vencedor me sujeitou de novo às dores, mas com tal veemência e acerbas dores, que eu mesma não sei como fiquei viva. Quando pensava que ia morrer, a obediência chamou-me novamente e encontrei-me em mim mesma. Reconfortado o bendito Jesus, mas não contente ainda, regressando queria repetir pela terceira vez, mas a obediência armando-se de força, desta vez se fez vencedora, perdendo meu amado Jesus. Com tudo isto, de vez em quando o tentava. Quem sabe talvez pudesse vencer novamente ele, tanto que não me dava calma e devia dizer: Mas meu Senhor, fica um pouco quieto e deixa-me em paz. Não vês que a obediência se pôs em armas e não quer ceder? Por isso tenha paciência. E se quiser repetir a terceira vez, prometa-me que me fará morrer. E Jesus, sim, venha. Eu disse ao padre, e também nisto a obediência se tornou inexorável. Apesar de que o meu doce bem me chamava dizendo, Luísa, vem. Eu lhe dizia que me chamava, mas me respondia com um não determinante. Que obediência é esta que quer fazer em tudo? E sobretudo de senhora, quer se meter em coisas que a ela não lhe pertencem, como é o morrer.
E além disso, bonita coisa, expõe uma pobre infeliz aos perigos de morrer, faz-lhe tocar com a mão o porto da felicidade eterna. E então, para mostrar que em tudo sabe fazer de senhora, pela força que possui, a detém e a faz permanecer na mísera prisão do corpo. E se lhe perguntarem por que tudo isso, primeiro não te responde. E depois, em sua muda linguagem, te diz: por quê? Porque sou senhora e tenho império sobre tudo. Parece que sim. Quer estar em paz com esta bendita obediência? Se necessita uma paciência de santo, e não só, mas a mesma de nosso Senhor. De outra maneira, se está em contínuas fricções, porque se trata de que quer tocar aos extremos. Então, vendo que não podia vencer em nada, o bendito Senhor se acalmou diante da obediência e me deixou em paz. Me amenizou as penas que sofri e me disse: minha querida, nas dores que sofreste, quis fazer-te sentir o furor da minha justiça ao derramá-la um pouco sobre ti. Se você pudesse ver com clareza o ponto até onde os homens a fizeram chegar, e como o furor de minha justiça se armou contra eles, você tremeria da cabeça aos pés, dos pés à cabeça. E não faria outra coisa que me pedir que chovessem sobre você as penas. Então parecia que me sustentava nos meus sofrimentos, e para me animar dizia: eu sinto-me melhor, e tu? E eu: ah, Senhor, quem pode dizer o que sinto? Me parece como se tivesse sido triturada dentro de uma máquina. Sinto tal aniquilamento de forças que se tu não me infundes vigor, não posso recuperar. E ele: amada minha, é necessário que ao menos de vez em quando sintas com intensidade as penas. Primeiro por ti, porque por quanto bom seja um ferro, se deixa largamente sem pôr o fogo no fogo, sempre adquire algo de ferrugem. Segundo por mim, que se por longo tempo não me derramava sobre ti, minha ira se acendia em tal modo que não teria nenhuma consideração, nem livraria a ninguém. Se não pusesse sobre ti minhas penas, como poderia manter-te a palavra de perdoar em parte ao mundo dos castigos? Depois disso, o confessor veio chamar-me à obediência, e assim eu voltei em mim mesma. Então, é muito importante a gente ler o livro do céu e prestar muita atenção no que Jesus fala, guardar no coração e prestar atenção e guardar e ver e perceber o pensamento dele, né? Ele se revela, né, no livro do céu. Aí a atitude dele, o que ele fala, né, quando acontece algo, por exemplo, aqui, para a gente poder ligar o livro do céu à nossa vida. Porque assim, viver na divina vontade, a gente vai, em todos os momentos, corresponder à vontade de Deus. Não é só corresponder à vontade de Deus, mas viver nela, né? A gente vive com a vontade divina. Então, eu tenho que entender numa situação o que Deus quer. Qual é a vontade dele? Porque a dele vai ser a minha, mas qual é a dele, né? Para ser minha, eu tenho que tomar posse, mas não é uma coisa assim, uma mágica que acontece, uma coisa que a gente não usa a nossa inteligência, não tem a consciência ali. A gente tem a consciência do que Deus quer e corresponde. E o tempo não é que a gente vira um robozinho e ele usa sem a gente nem perceber, assim, como se fosse assim. Tem a nossa consciência, a nossa correspondência, o nosso sim, o fiat constante da criatura. Tem a nossa consciência em tudo. A gente vive, assim, quando a gente vive nessa intenção, né? A gente acorda de manhã e fala: Senhor, eu só quero a sua vontade. Eu só quero a sua vontade. E eu vivo nessa intenção o tempo todo de só viver com a vontade de Deus, de sempre sim para Ele, né? Tudo que acontece, só a vontade dele. Eu quero a vontade dele em cada respiração. Mas aí vai acontecendo as coisas ao longo do dia e tem uma resposta ali que a gente vai dar às situações que acontecerem. E aí, para isso, eu tenho que entender, eu tenho que ligar o livro do céu à minha vida, né? Eu tenho que colocar o livro do céu na minha vida diária, na prática. Ligar o livro do céu, esse conhecimento, com a realidade, com a prática. E ligar os conhecimentos, por exemplo, um exemplo, né? Jesus fala da cruz.
Jesus, ó, ele falou, olha o que ele falou aqui, ó. Minha filha, esta manhã sinto toda a necessidade de ser confortado. Ah, toma um pouco as minhas penas sobre ti e deixa-me repousar no teu coração. Então, Jesus, ele é assim. Não pense assim, ah, é com a Luísa, que isso aqui é uma história que eu estou lendo entre Jesus e a Luísa. Aí você não vai colocar na prática no livro do céu. Então, Jesus, ele fala isso em vários trechos do livro do céu, que ele compartilha, ele sofre, ele vive na nossa humanidade. Então, ele compartilha os sofrimentos dele com a gente, participa das dores dele, porque ele tomou posse da nossa humanidade. Então, ele continua, ele fala, ele tem um trecho que ele fala assim, ele olha para o Pai e fala, Pai, eu estou com um corpo glorioso, mas eu tenho almas, humanidades na terra que continuam o meu sofrimento. Ele fala assim. Então, quando acontece. Aí, beleza, você entende isso, né? Leu isso no livro do céu, entendeu isso, que Jesus, ele continua a paixão dele, as dores dele na nossa alma, na nossa humanidade. Beleza, você leu, fez lá seu tema, entendeu isso, beleza. Aí vem um sofrimento na sua vida. Aí você leu, fez seu tema, entregou sua vontade, beleza, foi fazer suas coisas. Aí acontece uma humilhação. Uma pessoa vem e te humilha, do nada, assim, de graça, tipo assim, do nada, assim. Você não tem culpa de nada, você não tem culpa de nada que aconteceu. A pessoa vem e chama você e fala pra você: vem aqui, fulano, o que que tá acontecendo? O que que aconteceu aqui? Igual eu contei a história lá do que aconteceu na missa, lá que o padre me chamou. E eu era a pessoa que não estava lá no dia responsável pela organização do altar, da missa, da credência. Eu cheguei lá na missa lá que teve da equipe lá do meu grupo de oração lá da empresa, a gente organiza a missa uma vez por mês. Esse dia eu não estava, eu tava só ouvindo, eu estava tipo assim, não vou contar toda a história de novo, mas eu tive assim, eu estava lá nesse dia para como ouvinte, porque quando eu cheguei bem mais cedo, mas o pessoal já tinha organizado quem ia fazer cada coisa. E eu não ia fazer nada. E eu fui lá e fiquei só a postos lá para poder se precisar de alguma coisa. E deu um problema que foi a missa justamente Nossa Senhora do Rosário, e a pessoa que colocou lá, que organizou o altar, quando eu cheguei já estava tudo em seu lugar. Então ela colocou a leitura errada. E se eu tivesse separado, eu também teria separado errado, porque eu não sabia. Eu não ia saber. Eu acho que não sei. Não posso falar o que teria acontecido, porque a vontade de Deus é a vontade de Deus. Eu não sei o que poderia ter acontecido. Talvez Deus teria me falado. Não sei, não sei. Eu sei eu posso falar o que aconteceu. Estava errada a leitura. E no final o padre falou, Michele, vem aqui. E falou, brigou comigo, mas foi muito mesmo. Brigou, mas descascou. Ele me falou coisas assim, chamou de ignorante, sem ser assim, falando assim, mas ele falou, você tem que estudar, você não sabe, não sei o quê. É verdade, eu não sei mesmo. Mas ele me pegou para ser a que eu vi, o que todo mundo devia ouvir, eu ouvi, sabe assim, jogou para cima de mim. E aí, beleza. Aí você lê o livro do céu. Tem que colocar na prática, ligar o livro do céu com a realidade. Aí nessa hora que ele me chamou, já veio assim instantâneo, é Deus que ilumina assim, né? Vem instantâneo. Aceitar sobre mim a culpa. Essa realidade, foi essa verdade que ligou ali na hora no ato que estava acontecendo. Aceitar sobre mim a culpa de todos. Eles fugiram, ficaram ninguém lá perto de mim. Porque o padre me chamou assim, Michele, vem aqui. Os outros saíram, continuaram arrumando as coisas lá, colocando nas caixas e foram embora. Eu fiquei lá sozinha. E ele falou muito, mas ele brigou muito. Não foi pouco não, gente. Ele brigou. E ele falou com um tom de voz assim, bem autoritário. E ele tava com a batina. Ele tava com a roupa de padre, que ele tinha acabado de celebrar a missa. Ele estava com aquela roupa do padre celebrar a missa. Ele estava ali na autoridade de Cristo. Ele estava no ofício, ele estava né? E ele falando com toda a autoridade, com um tom de voz bem enérgico, brigando comigo. Ele falou como se eu fosse uma criança. Ele brigou comigo como se eu fosse uma criança. Fez eu confessar. E aí, na hora,
O que ligou na minha mente, assim, das verdades que eu li no livro do céu, de tudo que eu já li, foi aceitar a culpa. Jesus, ele tomou sobre si a culpa de todos e os outros fugiram. Eu vi, eu falei, Fiat. Assim, instantâneo a gente fala, Fiat, aceito. Eu não questionei, não, padre, não. Ele perguntou quem foi, o que que aconteceu. Aí eu falei, foi errado mesmo a leitura, assumi tudo o que aconteceu, foi realmente um erro. Aí a gente liga tudo, porque assim, seria muito óbvio eu falar para ele, não foi eu não tinha nada a ver com isso. Chama a menina que arrumou o altar, não foi eu que arrumei. Hoje eu cheguei aqui e eu só fiquei como ouvinte, eu cheguei, eu não nem o comentário não ficou comigo. Então chama a comentarista, chama a que estava lá no ambão, chama a menina que estava aqui, arrumou. Não, eu não tenho nada a ver com isso. Era muito óbvio, assim, humanamente, eu falar isso. Mas veio toda aquela as verdades do livro do céu conectadas. E eu falei, tá bom, foi assim que aconteceu. Isso mesmo. Perdão, eu peço perdão. Padre, me perdoa. E ele perdoa. Não pede perdão para mim, pede para Deus e fez eu confessar um monte de coisa que ele falou. E aí tudo que acontece, a gente tem que ligar com o livro do céu. Mas assim, gente, oh meu Deus, eu queria entender assim, como que acontece isso, né? Pra gente conseguir viver assim, ligando o livro do céu à vida diária, à vida prática. Entender que Jesus está falando com você, eu quero um conforto, deixa eu sofrer. Toma minhas penas, sabe? Jesus chega e fala isso. Você não vê Jesus falando isso. Eu não vi Jesus antes falando, Michele, toma minhas penas, o padre vai te chamar agora e vai te descascar, ele vai ser eu. Toma minhas penas, sofre no meu lugar, toma sobre si a culpa de todos, igual eu fiz. Aceita a humilhação e sofre. Eu quero que você sofra essa humilhação. Eu quero que você sofra. Eu não vi Jesus falando isso assim, claramente apareceu para mim na minha frente e falou isso. Mas na hora que o padre me chamou, Michele, vem aqui, eu já vi, Jesus está me chamando. É a divina vontade me chamando, é o sininho que tocou, eu tô indo. Tô aqui, oi, padre. E ele falou, e eu entendi já na hora. Eu já liguei, é divina vontade, o que é isso? E eu aceito. Eu aceito e fiat, 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 fiat. Então, assim, você fica. Ai, meu Deus, é difícil colocar em palavras. Você desliga da realidade. Você não fica só na realidade humana do que está acontecendo. É um olho na situação e um olho em Jesus, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu estou olhando para o padre, que eu estou respondendo para ele, eu estou olhando para Jesus para ver o que ele quer de mim. Para ver qual a resposta que ele quer que eu dou, para ver o que ele quer de mim, o que ele quer fazer. Não é o que ele quer de mim, assim, é o que ele quer fazer em mim. E assim, se você tá ligado com ele, você tá atenta a ele, olhando para ele vai te mostrar o que você vai deixar ele livre para agir e fazer o que ele quer naquela hora, né? E aí o que veio assim claramente para mim foi aceitar a culpa sobre mim, assumir a culpa e sofrer aquela bronca todinha que ele tava falando. Sofrer, foi sofrido. Então assim, aí isso é o tempo todo. Então Jesus ele vai chegar e falar isso, a mesma coisa aqui, só que a gente não vai ver ele como a Luísa via dessa forma. Mas vai chegar um sofrimento e você vai entender, Jesus quer que eu sofra. Jesus quer um conforto. Ele sente a necessidade de ser confortado e tá colocando sobre mim as penas dele quando acontece um sofrimento. Aí a gente aceita. Mas não é assim que é uma regrinha, né? Ah, vai ser sempre assim. Não, a gente tá ligado com ele o tempo todo, conectado com ele. E, e, e reagindo de acordo com a vontade dele, entendendo qual é a vontade dele, seguindo a vontade dele, deixando ela livre para fazer através de mim o ato que ele quer fazer. Não é a gente obedecendo, fazendo a vontade de Deus, é eu correspondendo e deixando a divina vontade livre para ela fazer através de mim o ato que ela quer fazer. Isso o tempo todo.
E o que vai fazer a gente entender isso é o livro do céu. Essas verdades, toda essa verdade, todo esse conhecimento sobre Deus que vai sendo colocado na nossa alma e a gente vai ficando conectado com esses conhecimentos e a gente desconecta um pouco assim as coisas da terra, que é o que Jesus fala para a gente desligar da terra. A gente vai continuar fazendo, trabalhando na igreja, servindo, fazendo as coisas em casa, mas você está conectado com Deus, com esses conhecimentos, com essa verdade o tempo todo. Não desliga. Você não fica só ligado com a realidade humana dos seus problemas e desligado do livro do céu. É um olho em Jesus, um olho nele e outro na terra. Mas o nele é mais aberto ainda do que o da terra. Tipo assim. E a gente vai, mesmo no meio das coisas que a gente tem que fazer, no meio fazendo as coisas para as pessoas, convivendo com as pessoas, trabalhando e tudo, no meio do barulho do mundo, né? Do barulho, a gente tá com a vida interior ali, você tá com Deus, no seu coração tá tudo em paz, tá tudo em silêncio na sua mente. Mesmo que você esteja num barulho terrível no mundo. E tem um monte de gente conversando, aquela confusão, aquele alvoroço, e um monte de coisa para fazer, mas ali dentro de você tá tudo em paz, e você tá olhando para Deus. Você tá conectado com Ele, focada nele, olhando para Ele, entendendo o que Ele quer. E desliga. Eu sei que não é fácil isso. Isso não é fácil fazer isso. Desligar do mundo e ficar ali no mundo, no meio da confusão e não e aquele barulho do mundo não entrar na sua alma. Você não se envolver tanto, você ficar ali. A nossa tendência é muito forte de ficar só prestando atenção no que a gente está fazendo na terra, na sua casa, no seu trabalho, você se envolver completamente, ficar ali, esquecer e desligar a sua mente do divino. É muito fácil, a nossa tendência é muito grande fazer isso. Mas a gente tem que focar nisso, né? E aí ele trabalha a perfeição pouco a pouco, como ele fala, ele trabalha a perfeição pouco a pouco. Então a gente tem que ter essa disposição de chegar nisso, de viver assim, no mundo, no meio do barulho, cuidando de menino, de casa, de trabalho. Às vezes a gente tá até em casa trabalhando em home office, né? Por exemplo, às vezes eu fico, hoje mesmo eu tô em casa, porque a gente tá na casa da minha sogra, em Minas, e eu tô aqui trabalhando. Hoje eu vou ter que trabalhar em home office, né? Fazer home office, trabalhar para a empresa e na casa cuidando dos meninos. Então, mesmo assim, a gente fica ligado em Deus. E aí acontece alguma situação, uma situação dessa, meu chefe liga e fala: entra agora numa reunião. Aí eu vejo nisso a vontade divina me chamando, e vejo só a vontade divina. E não fico olhando o meu chefe, o trabalho. É Deus, é a vontade de Deus, o que Deus quer. O que Deus quer. Às vezes eu tô aqui, às vezes ele chama, né? Eu combinei, eu falei, ó, eu vou, aí eu posso ficar trabalhando no home office, e você fica atenta, porque pode ser que eu te chame para alguma coisa. Tá bom. Então eu tô aqui só disposta, às vezes nem me chama, mas eu tenho que estar disponível, se chamar eu tô aqui. Então, às vezes Deus quer só a minha disposição, minha obediência, minha disposição, meu sim, meu fiat, sim, tô aqui, se precisar, tô aqui. Vou ficar atenta. Mas também não fica assim, olhando pro celular o tempo todo. Não, tô atenta e eu sei que vai dar tudo certo. Mas às vezes nem vai acontecer, mas ele quer que eu esteja disposta. E não fica assim, eu combinei uma coisa, né? Lá no meu trabalho eu combinei, ó, eu tô indo, eu posso ir? Pode. Posso ficar home office? Pode. Mas segunda-feira vai acontecer umas coisas aqui diferentes. Vamos combinar então que você está atenta. E se eu te chamar, você entra na reunião pelo celular, pelo computador. Beleza, beleza. Então, eu tenho que cumprir a ordem, é uma ordem, assim, é uma coisa que é justo, é ordenado. Eu tenho que cumprir isso, eu não posso chegar aqui, então, eu vou lá para a fazenda do meu sogro, lá não tem internet e tô me lixando para trabalho, não tô nem aí, se me chamar, depois eu dou uma desculpa que eu não tava, que eu não vi o celular. Eu vou lá para a fazenda, eu vou ficar lá de tarde. Não tô nem aí com nada. Eu esqueci o que eu falei, o que eu combinei. Não, eu falei, eu vou ficar aqui a postos. É a divina vontade, é Deus que quer assim a ordem. Eu tô disponível, se chamar, mas eu não vou ficar, eu vou lá pra fazenda e não tô nem aí com ninguém. Depois eu invento uma desculpa. Não é assim, né, as coisas.
Então a gente tem que ligar, é muito importante isso, né? Isso é muito importante, ligar o livro do céu à realidade. Tá conectado o tempo todo com esse conhecimento, com essas verdades que é a revelação de Deus, é o que ele pensa. Aí, quando acontece, por exemplo, uma situação difícil, de sofrimento, tem todo aquele conhecimento que Jesus já falou sobre a cruz. E aí ele está falando, e ele sempre está nos alimentando com o pensamento dele sobre a cruz, por exemplo. Hoje ele está falando, né? Ah, o ferro, se ficar muito tempo sem colocar no fogo, ele enferruja. Então, por isso que eu te compartilhei esse sofrimento tão grande. Ah, tá, Senhor, tá bom. Então, guardei essa informação, ó. O Senhor não pode me deixar muito tempo sem sofrimento, porque eu tenho que ser purificada, eu tenho que estar sempre em contato com o fogo, porque eu sou ferro. A minha natureza é ferro. Natureza ferro humana. Então, se eu tenho que sempre estar em contato com o fogo, colocada no fogo da mortificação, do sofrimento, para ser fogo. Eu tenho que estar sempre em contato com esse sofrimento para ser fogo, para não enferrujar. Porque a nossa tendência é não querer sofrer, nossa tendência o não querer sofrer, é o desprezo pelo sofrimento. E o sofrimento é o termômetro do amor. Sofrimento por Deus é o termômetro do amor. Então sempre tem que se colocar nesse fogo do amor, no sofrimento. Ah, beleza. Então, aí beleza, você leu isso, aí vai viver. Aí acontece um sofrimento. Aí você lembra, ah, Jesus falou. Fiat. Jesus falou que eu tinha que ser colocado no fogo, porque eu sou ferro e eu enferrujo. E aí ele quer me purificar, ele quer me manter acesa. Ele quer me manter na natureza divina e não humana, né? Que o Padre Paulo explica nesse curso. O curso dele justamente chama Ferro e Fogo, que a natureza humana é o ferro, a natureza divina é o fogo. E a natureza humana tem que estar em contato com a divina e se tornar natureza divina. A natureza humana em contato com a divina se torna divina, que é o ferro e o fogo. Ah, beleza. Então, hoje mesmo acontece um sofrimento, eu vou ter essa palavra de Jesus viva na minha mente. E não só se acontecer hoje, se acontecer daqui 10 anos, daqui 1 ano, daqui 2 minutos ou amanhã, eu vou lembrar, Jesus falou. Por isso que a gente tem que estar muito atento do que ele fala, e ruminar e guardar o que ele fala, e não se envolver tanto nas coisas do mundo e ficar meditando as coisas do mundo, ficar ruminando as coisas que acontecem na Terra, ficar de olho só no que acontece na Terra, mas ficar de olho nele, pensando nas verdades, pensando no que ele fala, focado nele, atento a ele, mesmo estando na Terra, mesmo estando cheio de problema, mesmo no meio da confusão. É possível fazer isso. Tem que, isso ele vai trabalhando pouco a pouco, mas tem que chegar nisso, né? Tem que chegar nesse abstrair, a gente tem que abstrair as coisas e focar nele. E o resto a gente abstrai, a gente fica, mas não fica ali totalmente envolvido e deixa as coisas da terra, os problemas encher seu coração, sua mente. É no sentido assim, porque as coisas ficam de fora de você. Você não fica preocupada tanto com as coisas da terra a ponto dessas coisas estarem na sua mente o tempo todo. Ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e meu filho, e minha preocupação, e não sei o que, não sei o que lá, e as reflexões que a gente fica fazendo. Calar esses pensamentos. E fazer as coisas e se abandonar em Deus. E se abandonar. Como que a gente consegue, assim, esquecer as coisas do mundo e não se preocupar? Se a gente se abandona. Se a gente confia em Deus, que está na mão dele. Deixa tudo no coração, que confia nele, você tem uma confiança tão grande nele, que, assim, que tudo é ele, tudo é a vontade dele, que ele que tá em tudo, e que tudo se é ele que tá em tudo, num sofrimento que está acontecendo, por exemplo, acontece uma doença na sua família, eu já penso, é Deus que quer essa situação dessa forma que está acontecendo, eu concordo com isso, Fiat, eu sei que é Deus que está nessa situação. E ele quer o bem dessa pessoa que está sofrendo, que está doente. E recebeu uma notícia ruim. É ele. É ele. Então, tô em paz. É Deus que está permitindo isso. Aí eu vou entender, Senhor, essa pessoa recebeu essa notícia. Está acontecendo isso na minha família.
né? Tem uma pessoa na minha família doente. Eu sei que é o Senhor. O que o Senhor está fazendo? Qual que é o propósito? Não é o porquê, ficar questionando por que o Senhor fez isso. Não, é o propósito. O que vai acontecer, Senhor, com essa pessoa? O que acontece? O que aconteceu? Me explica, Jesus, o que está acontecendo? E ele vai te explicar o propósito, vai explicar o que ele vai fazer, o que não vai, não sei o quê. E vem a luz, você fica nessa luz e fica, faça-se, Senhor, fia-te, eu entendo o que o Senhor está fazendo, eu amo o que o Senhor está fazendo, eu agradeço pelo que o Senhor está fazendo com essa alma. É uma alma que o Senhor está purificando no amor, no fogo, no sacrifício. Aí você fica só em paz? É uma coisa difícil, é um trabalho difícil que Jesus pediu, que seu chefe pediu para você. Aí eu me abandono. Eu sei, Senhor, que o Senhor está comigo, que o Senhor que pediu isso, que o Senhor vai me dar a força, a inteligência, a sabedoria para fazer o que eu tenho que fazer. Eu não vou me preocupar, não vou me perturbar. Eu confio que vai dar tudo certo. Eu confio que, se for para eu fazer mesmo, que às vezes é como a Aline estava falando, às vezes a pessoa pede e Jesus quer só a sua disposição, mas realmente não vai ser você que vai fazer. Mas realmente, se chegar a ser, eu confio, Senhor, que o Senhor vai me dar força, vai me dar a luz para entender o que fazer em cada situação, para resolver a situação, porque é o Senhor que vai estar fazendo. Não é eu que vou estar fazendo, é o Senhor que vai estar fazendo tudo em mim. Então vai dar tudo certo. E você fica nessa paz constante. Por mais que seja um trabalho difícil, meu Deus, você se abandona em Deus. Não é fácil, é um trabalho. Ele trabalha isso pouco a pouco. Essa confiança, esse abandono, esse desligar da terra, isso é pouco a pouco, a gente vai aprendendo, vai se abandonando, confiando, e vai acontecendo que você vai ver que você não tá mais ligando, que você tá em paz, mesmo cheio de problema. Eu vejo isso muito acontecer quando aconteceu comigo muito, né, porque meu trabalho não é fácil. Se eu for pensar assim de forma humana, hoje eu nem falo assim, meu trabalho é difícil, não sei o quê. Antes eu dava importância, assim, nossa, é muito difícil, eu ficava muito, assim, preocupada, focada nisso. Hoje eu nem ligo. Eu fico, assim, tão abandonada em Deus que eu sei que é Ele que está em tudo. E que eu ficava muito preocupada, perturbada, aflita, nervosa, ansiosa. Aí foi acontecendo essa mudança, foi me abandonando, vendo que é Deus que faz tudo, né? E eu fico em paz demais, muito em paz, apesar da responsabilidade que tem no trabalho, né? Muita coisa, muita coisa acontecendo, mas eu fico em paz. E aí lá acontece situações assim que eu vejo Jesus falando, quero que esse sofrimento, né, que ele compartilha, por exemplo, não sei se eu lembro de alguma situação agora, mas assim, que ele fala, né, da justiça, por exemplo, da justiça, que ele tem que castigar o homem, que ele sofre. Aí às vezes ele quer, através de mim, fazer um ato de justiça, corrigir alguém, chamar alguém para conversar, e eu sofro tendo que falar com a pessoa e fazer alguma coisa que eu sei que a pessoa não vai gostar, né? Aplicar que a pessoa às vezes faz coisa errada e tem uma consequência, né? Eu não posso simplesmente, porque eu vou sofrer, eu vou ignorar o que a pessoa fez e não vou falar nada e não vai ter nenhuma consequência. Eu tenho que aplicar a consequência que está lá no regulamento da empresa. E é um sofrimento, porque a gente vai ser sofrido, a pessoa vai ter que responder um processo, alguma coisa assim. E aí Deus compartilha o sofrimento dele. Aí você vê, não, eu faço, é o que Jesus quer, é a vontade dele, mesmo que seja um sofrimento, um sacrifício, fiat, né? Então, é isso. Essa parte que ele fala, eu sinto a necessidade de ser confortado. Toma um pouco as minhas penas sobre ti, deixa-me repousar no teu coração. Interessante porque ela fala, eu queria que ninguém visse meu sofrimento. Ele fala, o que importa que alguém veja você sofrer? Então, a mesma coisa, às vezes a gente quer que ninguém saiba, né, do que acontece.
do sofrimento que a gente passa, ninguém quer, ninguém esteja presente, né? Ninguém esteja presente, ninguém saiba que eu estou sofrendo por Deus. E ele falou que importa que esteja presente o Padre, até melhor, porque ele vai concordar comigo. É interessante o que Jesus falou, né? Ele se sente confortado, além de você sofrer, de ter alguém concordando com ele. E ele também vai pedir para você essa concordância. Além de você sofrer, você concordar com o sofrimento, concordar com ele, que você tem a mesma intenção dele. Olha aqui, ó, você sofrendo e concordando comigo com a minha mesma intenção. Então não é só sofrer, também concordar e ter a mesma intenção de Jesus. Ele queria ser aliviado das penas. Aí você quer aliviar ele das penas, você está na mesma intenção, é muito importante para ele, porque assim, o sofrimento vai vir de todo jeito, né? Vai vir de todo jeito o sofrimento. A pessoa vai estar sofrendo, mas ele quer que a gente esteja concordando e com a mesma intenção dele. É muito importante a gente entender isso. Você vai ver depois ele falando várias outras vezes sobre isso, que ele quer a nossa vontade livre, que a gente concorde, que a gente queira o que ele quer. Porque um exemplo, né? Às vezes acontece um sofrimento na família, alguém que ficou doente. Você entende que é Deus que está permitindo, que é a vontade dele, e você concorda com ele e aceita. E por mais que seja uma pessoa próxima, que seja seu filho, você concorda, você entende, é Deus que permitiu. Nada acontece se não for a vontade dele. E você concorda com ele, o seu filho doente. Né? Você que esteja na mesma intenção dele. De purificar a alma da pessoa, de purificar a família, de tudo mais que vier. E você vai perguntar para ele, né? É muito importante isso. Enquanto viu o confessor que colocava a intenção, e Jesus participou aí ela participou das penas, e ele ficou naquela luta, né? Entre Jesus e o confessor. E aí Jesus fala, o que Jesus falou, né? É interessante o que Jesus falou aqui, ó. Por que ele deixou ela sofrer? Ele falou, minha querida, nas dores que sofreste, quis fazer-te sentir o furor da minha justiça ao derramá-lo um pouco sobre ti. Então ela ficou triturada, ela falou, eu fiquei triturada, eu estava sem forças. E ele só derramou um pouco da justiça. E ele falou, para você ver com clareza até que ponto os homens me fizeram chegar. Porque a justiça é por causa dos pecados. E aí, se a justiça está em furor, está tão grande assim a justiça, é porque tem muito pecado. Então é para ela entender, se a minha justiça está assim, tão irada, é porque o homem está pecando muito. E como que você vê que a minha justiça está muito irada, está lá em cima? Eu te participei só um pouquinho do meu sofrimento e você ficou triturada. Então você vê o tanto de pecado que tem na terra, o tanto de ofensa. Até que ponto os homens a fizeram chegar, e com o furor de minha justiça se armou contra eles. Você tremeria das cabeças aos pés, e não faria outra coisa que me pedir que chovessem sobre você as penas. Então ela falou, eu fiquei triturada, sem forças. Aí ele fala, né? Amada minha, é necessário que ao menos de vez em quando sintas com intensidade as penas. Primeiro por ti. Porque, por quanto bom seja um ferro, se deixa largamente sem pôr o fogo, sempre adquire algo de ferrugem. Então, quando vier o sofrimento, lembra disso. É Jesus trabalhando na nossa alma, é Ele participando das dores dele, é Ele se reconfortando. Então, lembrar tudo isso, ligar na nossa mente, ligar na hora que aconteceu o sofrimento, ligar isso. E não só na hora que aconteceu o sofrimento, tudo que acontecer. Tem o livro do céu ali ligado na nossa mente para entender o que está acontecendo e aceitar e concordar, entender. Segundo por mim, porque se por longo tempo não me derramava sobre ti, minha ira se acendia em tal modo que não teria nenhuma consideração, nem livraria ninguém. E se não pusesse sobre ti minhas penas, como poderia manter-te a palavra de perdoar em parte ao mundo dos castigos? Depois disso, o confessor veio chamar minha obediência, e assim eu voltei em mim mesma. Amém, Fiat.